Título: Eu perdi meu emprego. Capítulo 1: O despertar da crise. Lucas sempre foi um homem trabalhador e dedicado. Aos 42 anos, ele era o provedor da família, casado com Ana, uma mulher carinhosa e compreensiva, com quem havia construído uma linda vida juntos. Eles tinham 2 filhos, Mateus, de 12 anos, e Sofia, de 8. A vida parecia perfeita, com uma casa aconchegante, um emprego estável e uma rotina que trazia alegria. Durante uma reunião, o diretor da empresa anunciou que, devido à crise econômica, a empresa precisaria cortar custos. Lucas sentiu seu coração acelerar enquanto ouvia as palavras do chefe. Ele se esforçou para manter a calma, mas a ansiedade crescia em seu peito. O diretor mencionou que algumas demissões seriam inevitáveis, mas Lucas acreditava que sua posição estava segura. No entanto, no final do dia, Lucas recebeu uma convocação do diretor. O coração dele disparou enquanto caminhava até o escritório. Quando entrou, viu a expressão séria do diretor e, em um instante, soube que sua vida estava prestes a mudar. O diretor informou que, devido à reestruturação da empresa, Lucas seria demitido. As palavras ecoaram em sua mente, e ele se sentiu desmoronar. Ao voltar para casa, Lucas se sentia perdido. Como ele iria contar para Ana? Como explicaria aos filhos que ele havia perdido o emprego? A pressão de ser o provedor da família pesava em seus ombros. Ao entrar em casa, viu Ana preparando o jantar e as crianças brincando na sala. A cena familiar o fez sentir uma dor profunda no coração. Ele respirou fundo e decidiu que precisava ser forte. Ao se sentar à mesa, Lucas tentou agir normalmente, mas a tensão era palpável. Ana percebeu que algo estava errado e perguntou se estava tudo bem. Lucas hesitou, mas decidiu contar a verdade. Ele explicou que havia perdido o emprego e que a situação era preocupante. As reações foram imediatas. Ana ficou em choque, e as crianças pararam de brincar, olhando para o pai com preocupação. Lucas tentou confortá-los, mas a incerteza sobre o futuro pairava no ar. Ele se sentia como se tivesse falhado como pai e marido. O peso da responsabilidade o esmagava, e ele se perguntava como enfrentaria o desafio à frente. Capítulo 2: A tempestade. Nos dias seguintes, Lucas tentou manter a calma, mas a pressão financeira começou a se tornar uma realidade. Ele começou a enviar currículos e a procurar novas oportunidades de emprego, mas as respostas eram escassas. A cada dia que passava, a ansiedade aumentava. A situação financeira da família começou a se deteriorar, e Lucas se sentia impotente. Ana, por sua vez, tentou ser o suporte emocional que Lucas precisava. Ela o encorajava a não desistir e a continuar buscando oportunidades. No entanto, a preocupação com as contas e as despesas diárias começou a pesar sobre os dois. A ideia de que poderiam perder a casa os deixava em desespero. As crianças, embora ainda pequenas, começaram a perceber que algo estava errado. Mateus perguntou se eles iriam ter que mudar de casa, e Lucas não soube o que responder. Ele se sentiu culpado por não ter controle sobre a situação. A inocência dos filhos o machucava, e ele desejava poder oferecer a eles a segurança que sempre teve. Lucas decidiu que precisava ser proativo. Ele começou a fazer networking, buscando contatos em sua área de atuação. Ele participou de eventos e feiras de emprego, mas a competição era feroz. A cada rejeição, sua confiança diminuía, e ele se perguntava se conseguiria encontrar um novo emprego.
A insatisfação e a frustração começaram a se manifestar em outras áreas da vida de Lucas. Ele se sentia exausto, tanto física quanto emocionalmente. A falta de perspectiva o deixava ansioso, e ele começou a ter dificuldades para dormir. Os dias se tornaram uma luta constante, e ele se perguntava se conseguiria suportar a pressão. Capítulo 3 – A luz no fim do túnel. Após semanas de luta, Lucas finalmente recebeu uma ligação que poderia mudar tudo. Uma empresa em que ele havia se inscrito estava interessada em entrevistá-lo. O coração de Lucas disparou ao ouvir a notícia. Ele se sentiu esperançoso pela primeira vez em semanas. A possibilidade de um novo emprego reacendeu sua determinação. Ele se preparou para a entrevista com todo o cuidado. Lucas revisou seu currículo, pesquisou sobre a empresa e ensaiou suas respostas. Ele sabia que essa poderia ser sua chance de voltar ao mercado de trabalho e proporcionar segurança para sua família novamente. A ansiedade ainda estava presente, mas agora havia uma centelha de esperança. Após a entrevista, Lucas se sentiu confiante. Ele sabia que havia dado o seu melhor e estava esperançoso sobre o resultado. No entanto, os dias seguintes foram marcados pela incerteza. A espera pela resposta parecia interminável, e a ansiedade começou a tomar conta novamente. Quando finalmente recebeu a ligação da empresa, Lucas estava nervoso. Ele atendeu ao telefone e ouviu a voz do recrutador. A resposta foi positiva, ele havia sido selecionado para o cargo. A sensação de alívio e felicidade tomou conta dele, e ele mal podia acreditar na boa notícia. Ao compartilhar a notícia com Ana e as crianças, a alegria encheu a casa. Lucas se sentiu como se um peso tivesse sido retirado de seus ombros. A esperança havia retornado, e ele estava determinado a fazer o melhor em seu novo emprego. Capítulo 4 – O recomeço. Lucas começou seu novo trabalho com entusiasmo. A empresa era dinâmica e cheia de oportunidades. Ele estava animado para colocar em prática suas habilidades e contribuir para o sucesso da equipe. Os primeiros dias foram desafiadores, mas Lucas estava determinado a se destacar. Com o tempo, ele começou a se sentir mais confortável em sua nova posição. Os colegas de trabalho eram acolhedores, e Lucas fez amizade com alguns deles. Ele estava feliz por ter encontrado um ambiente positivo e encorajador. A rotina diária começou a se normalizar, e a pressão financeira que antes o consumia começou a se dissipar. No entanto, a adaptação ao novo emprego não era isenta de desafios. Lucas teve que lidar com prazos apertados e a pressão de se destacar em um ambiente competitivo. Ele se esforçava para equilibrar o trabalho e a vida familiar, mas a carga de trabalho às vezes o deixava exausto. Em um momento de vulnerabilidade, Lucas compartilhou suas preocupações com Ana. Ele se sentia sobrecarregado e tinha medo de não conseguir atender às expectativas. Ana o lembrou de que ele era forte e capaz. Com seu apoio, Lucas começou a implementar estratégias para gerenciar o estresse. Ele começou a estabelecer limites claros entre o trabalho e a vida pessoal. Lucas decidiu que, ao voltar para casa, dedicaria tempo de qualidade à família. Ele se comprometeu a estar presente para Ana e as crianças, independentemente do que estivesse acontecendo no trabalho. As mudanças começaram a dar frutos. Lucas percebeu que, ao priorizar sua família, sua felicidade aumentava. Ele se sentia mais equilibrado e capaz de enfrentar os desafios diários.
As caminhadas em família se tornaram um ritual, e as noites de jogos e risadas ajudaram a fortalecer os laços. Capítulo 5. A tempestade financeira. Apesar do progresso que Lucas havia feito em sua vida pessoal e profissional, a situação financeira da família ainda era uma preocupação constante. Embora ele estivesse empregado novamente, as contas se acumulavam e a pressão financeira persistia. Lucas sabia que precisava encontrar uma solução para aliviar o estresse financeiro. Ele começou a avaliar as despesas da família e a buscar maneiras de economizar. Lucas fez um orçamento detalhado e começou a cortar gastos desnecessários. Ele conversou com Ana sobre a situação, e juntos, decidiram que precisavam fazer mudanças em seus hábitos de consumo. Ana foi compreensiva e disposta a ajudar. Eles se sentaram juntos e analisaram as despesas mensais. Descobriram que poderiam economizar em algumas áreas, como entretenimento e alimentação. A ideia de fazer compras mais conscientes e planejar as refeições ajudou a aliviar a pressão financeira. Lucas também começou a procurar maneiras de ganhar uma renda extra. Ele considerou vender produtos artesanais que fazia em seu tempo livre e começou a explorar oportunidades de trabalho freelance. A ideia de diversificar a renda o deixou animado, e ele se sentiu motivado a buscar novas possibilidades. Enquanto isso, as crianças começaram a perceber as mudanças em casa. Mateus e Sofia notaram que os pais estavam mais conscientes sobre o dinheiro e participaram de conversas sobre economia. Lucas e Ana aproveitaram a oportunidade para ensinar aos filhos sobre a importância de fazer escolhas financeiras inteligentes. Capítulo 6. O retorno à esperança. Com o passar do tempo, Lucas e Ana conseguiram estabilizar a situação financeira da família. As mudanças nos hábitos de consumo e a busca por renda extra começaram a dar frutos. Lucas se sentia mais aliviado e esperançoso em relação ao futuro. Enquanto isso, a relação com Ana se fortaleceu. Eles começaram a se comunicar de forma mais aberta e honesta. Lucas aprendeu a compartilhar suas preocupações e inseguranças com Ana, e isso ajudou a aliviar a pressão que ele sentia. Juntos, eles se tornaram uma equipe unida, enfrentando os desafios da vida lado a lado. A presença de Lucas na vida de seus filhos também mudou. Ele se tornou mais presente e envolvido nas atividades deles. As noites de jogos e as caminhadas em família se tornaram momentos valiosos que ajudaram a criar memórias felizes. Lucas percebeu que, ao priorizar sua família, sua felicidade aumentava. Com o tempo, Lucas começou a se sentir mais equilibrado. Ele se tornou um pai mais presente e um marido mais amoroso. As conversas com Ana eram profundas e significativas, e ele se sentia grato por ter alguém ao seu lado que o apoiava incondicionalmente. Capítulo 7. A nova oportunidade. Após meses de trabalho árduo e dedicação, Lucas recebeu uma proposta inesperada. Uma empresa concorrente estava interessada em contratá-lo para uma posição de liderança. A oferta era tentadora, e Lucas se viu dividido entre a segurança do emprego atual e a possibilidade de um novo desafio. Ele decidiu discutir a proposta com Ana. Eles sentaram-se e analisaram os prós e contras. Ana o apoiou incondicionalmente, lembrando de que ele havia superado desafios antes e que poderia fazer isso novamente. Lucas se sentiu grato por ter uma parceira tão compreensiva. Após muita reflexão, Lucas decidiu aceitar a nova oferta. Ele se sentia animado com a ideia de um novo começo e estava pronto para enfrentar o desafio. Ao comunicar sua decisão à equipe atual, Lucas recebeu apoio e encorajamento de seus colegas.
Ele percebeu que havia construído relacionamentos significativos e que deixaria um legado positivo em seu antigo emprego. Capítulo 8. O reencontro com a felicidade. Lucas percebeu que a experiência de perder o emprego e enfrentar desafios o havia transformado. Ele se tornou mais forte, mais resiliente e mais grato pelas pequenas coisas da vida. A crise que antes parecia insuperável agora era uma parte de sua história que o ajudou a crescer. Lucas se sentiu feliz ao perceber que, apesar das dificuldades, a família havia se unido e se fortalecido. Eles aprenderam a valorizar cada momento e a enfrentar os desafios com coragem. A felicidade havia retornado à vida deles, e Lucas estava determinado a mantê-la viva.